Opa, bom! Há 5.000 anos atrás, a guerra entre cultivadores e demônios abalou o mundo todo. Todos os cultivadores foram eliminados e cada seita de cultivo no mundo foi destruída. O mundo foi completamente devastado. O nome da obra estará aparecendo aí na tela e também estará na descrição e nos comentários. Então vamos nessa. Ao arredores da cidade de Filó, na Floresta Perdida, vemos um rapaz cercado por goblins e ele se pergunta por que estão por ali. Então os goblins o atacam e aparentemente foi de caixa. Vemos uma maga junto de 2 cavaleiros, na qual procuram a Floresta Perdida, pois devido à vila emitir uma missão, eles estão nessa parte da floresta, pois existe um Goblin de grau 1 atacando as pessoas. Porém os cavaleiros estão tranquilos, já que a senhorita Catarine está os guiando, e que eles poderão ganhar um dinheiro rápido. A Catarine já disse que não está ali por dinheiro, que apenas o pai dela não deixa trabalhar na igreja, por isso ela está ali para melhorar. Então eles escutam um barulho, e se perguntam se alguém catarolando está indo até eles. Então Prota chega, e vê que pessoas chegaram primeiro do que ele para a missão. Os cavaleiros se perguntam se ele é um civil, e o que ele está fazendo num lugar perigoso desse, pois os monstros ali são de extremo perigo para civis. O Prota responde que se os monstros são perigosos, isso é bom, pois ele recebeu uma missão da vila próxima, para eliminar o Goblin. Os cavaleiros cochicham entre si, que a roupa do Prota é estranha, e que ele não trouxe nenhuma armadura para se defender, e que o Prota parece ser uma pessoa comum. Então um deles resolve testar a força mental do Prota, e aponta o dispositivo de verificar. O Prota já pergunta por que ele está apontando isso para ele, mas o cavaleiro pede para ele relaxar, que é apenas para checar a força mental dele. Então o dispositivo mostra que o Prota tem 0, e um dos cavaleiros começa a rir, pois uma pessoa comum tem 5, e que ele não pode lutar ali contra os monstros desse tipo. O outro cavaleiro já disse que embora os monstros dali é de grau 1, se o Prota enfrentar, ele talvez não seja capaz de durar 1 minuto. O Prota, sem saber o que é isso, pergunta o que é força mental, pois nunca usou, e mesmo assim é capaz de derrotar os monstros. Os cavaleiros começam a rir, mas ainda dizem que as piadas do Prota é de outro mundo, e que ele nem sabe o que é força mental, e diz que já derrotou o monstro. A maga explica o que é força mental, diz que é uma habilidade para lutar contra os monstros, e que por milhares de anos, os humanos aos poucos despertaram a força mental para lutar contra os monstros, e quem controla a força mental pode liberar uma energia poderosa que está além da capacidade humana, e que com base na medição do dispositivo, as pessoas são separadas por ranks, desde o rank S ao E. Um dos cavaleiros diz que a senhorita Catarina da família Steve tornou-se uma maga de rank D em uma idade jovem, e que para ela é fácil lidar com os monstros ali, e ainda falam para o Prota voltar antes que seja tarde. O Prota já disse que se recusa a recuar. O cavaleiro confuso se pergunta quando que o Prota passou por ele, e com raiva ele pergunta por que o Prota não escuta ele. A maga o manda deixar ele ir. O cavaleiro concorda e o deixa ir. A maga diz que dessa vez está fazendo escondido da igreja e por isso não pode arrumar confusão, que os monstros ali é de grau 1 e que talvez exista alguém com 0 de força mental, pois ele pode ser útil depois que eles coletarem os drops dos monstros. Então vemos a maga e os cavaleiros lutarem, e a maga já invoca sua magia de água, o grande vórtice reverso que puxa um monte de goblins. Depois disso, os cavaleiros dizem que facilmente acabou, e que a senhorita não precisa lidar com o goblin, pois isso eles dão conta, senão ela pode sujar as roupas dela. O Prota de longe percebe que os cavaleiros estão apenas bajulando ela, e o Prota dizem para eles terem cuidado, pois esses monstros são de grau 1, e o chamam para olharem algo, e diz que tem mais na frente. Os cavaleiros dizem que esse lugar é estranho, e que a vila não falou nada a respeito. O Prota manda ter cuidado, pois a atmosfera daquele lugar não é comum. Os cavaleiros dizem para ele não se preocupar, pois eles estão ali, mas a maga diz que o Prota tem toda a razão, e que é para ficar em alerta, pois aquele lugar é diferente da floresta. A maga andando por ali, percebe um monstro enorme, e falam entre si que esse Goblin é enorme. Eles perguntam se ele é de nível 1 mesmo. A maga responde que não faz a mínima ideia, e mesmo que esse monstro esteja imóvel, isso não será fácil. Então ela pergunta o que o cavaleiro está fazendo, e que não é para ir. O cavaleiro se aproxima e cutuca o monstro, porém vê que não tem resposta nenhuma, e diz que é apenas uma carcaça, e que dessa vez eles vão enriquecer. Porém o monstro acorda, e o Prota diz para não provocar, mas o monstro ataca e arranca o braço dele. Então ele percebe que o monstro está vivo, e que é de nível 3. Então, com apenas um rugido, o monstro desmaia os 2 cavaleiros. Então a maga diz que irá proteger o Prota, pois a força do monstro é enorme, e não pode ser subestimada. Então ela resolve usar a melhor magia dela, para decidir se
resultado. Ela invoca sua magia, porém o monstro simplesmente rebate e cancela toda a magia, como se não fosse nada. A maga já entra em choque e se pergunta como que não teve nenhum efeito. Então o monstro a ataca, mas ela faz um escudo de água, mas mesmo assim ela sofre dano e se pergunta como isso pode acontecer. Então, em pensamentos, ela sabe que não pode o derrotar e que na missão deveria ter apenas monstros de nível 1 e que quem caça esse tipo de monstro são rank C ou 6 ranks D. Porém, naquele momento só tinha aqueles 2 cavaleiros desmaiados e ela gravemente ferida. O monstro se prepara e ela se questiona se ela será contratada pelo Vasco e diz que sente dó do Prota, pois ele é apenas alguém comum sem poderes, mas por causa da arrogância dela, todos estarão no Vasco. O monstro a ataca e a maga percebe que ainda está viva, então vê que o Prota segurou com apenas 2 dedos o ataque do monstro. O monstro começa a suar e tremer. A maga se pergunta se ele a salvou e que ele parou o ataque com apenas 2 dedos, um ataque de uma besta de nível 3. O Prota pergunta se ela consegue se mexer, mas ela diz que quase que não consegue se mexer. Então o Prota a manda recuar, pois se ele fizer um movimento qualquer, ela pode ser atingida. Então a maga recua e pergunta se aquela distância era o suficiente. O Prota responde que sim. Então pergunta ao monstro se ele já foi atingido por um raio. Então o Prota invoca um raio celestial e acerta em cheio o monstro. A maga acha incrível que ele consegue usar o raio celestial e ela se pergunta se ele está tentando esconder que é um mago de raio. Então o Prota diz que ela pode sair, pois terminou. A maga sai e percebe que realmente o monstro foi derrotado com apenas um golpe. Então a maga diz que essa magia é aterrorizante e que fazia tempo que a Cidade de Ferro não tinha um mago talentoso como ele. Então os cavaleiros veem que o monstro foi derrotado e se pergunta como o Prota derrotou, já que não sente nenhuma mana dele. Então a maga diz para eles pararem de supor as coisas, pois se não fosse o Prota, eles estariam no Vasco e que o Prota é o salvador deles. Embora ela não saiba o que ele está fazendo no momento, mas com certeza ele é muito forte. Então os aventureiros vão se desculpar por falar mal dele pelas costas e pergunta como que ele vai dividir os drops. O Prota diz que quer tudo. Então os cavaleiros perguntam e quanto a eles e se desculpam novamente por ontem e perguntam se isso não é demais. O Prota dá uma unha de pé de Goblin nível 1 e os cavaleiros chocados perguntam se essa é a parte deles. Então um dos cavaleiros diz que perdeu o braço nessa missão e se o Prota não pode dar mais algo valioso para ele. O Prota diz para eles agradecerem a ele, pois ele tratou as feridas deles sem cobrar nada. Depois do Prota meditar, ele divide os drops e pega tudo de valioso e diz que vai ir embora. A maga se pergunta se ele vai embora assim e o Prota responde que sim, pois tem que passar na vila para pegar a recompensa dele. Então um dos cavaleiros reclama e o chama de mesquinho, mas o outro manda parar, pois o corpo do monstro vale muito, contando que eles levem para a cidade, eles ganharão muito. O Prota escuta tudo isso e pergunta o que eles disseram e pergunta se eles falaram de coisa valiosa e se pode ser trocado por dinheiro. Na Cidade de Ferro, na Associação de Caçadores de Monstros, homem diz que o corpo do monstro vale 1000 pedras espirituais e a espada do monstro vale 150 pedras e o restante dos itens vale 150 também. No total dá 1300 pedras espirituais e dá ao Prota. O Prota percebe que essas pedras espirituais são as mesmas usadas no tempo dele, mesmo que a qualidade seja baixa, ainda vai dar para usar no cultivo. O Prota percebe que os cavaleiros estão tristes e dá 30 pedras para eles e os manda recuperarem dos ferimentos. Os cavaleiros agradecem. O Prota diz que agora não deve nada a eles e vai embora, mas a maga o pede para esperar e segura sua mão. E ela diz que ainda não sabe o nome do Prota e pergunta se ele pode dizer para ela. Ele responde que seu nome é Zong Tianchun. Depois de um tempo, o Prota vai para uma pousada. Ele estava refletindo que o negócio que estava pendurado no pescoço do monstro, mesmo depois de ser atingido pelo raio dele, ficou ileso e percebe que tem uma energia espiritual de cultivador nele e acha que isso é valioso e irá ficar por enquanto com ele. Ao colocar no corpo, o negócio começa a brilhar e sai uma mulher raposa de lá. E ela beija o Prota e pergunta se ele está acordado, pois ele a invocou, e pergunta se ele não sabia disso. O Prota reflete e se pergunta se ela veio do pingente de jade com formato de raposa. Então a mulher raposa percebe que o Prota é bonito e ela não notou antes, por estar com pressa em repor a energia espiritual dela. Então ela resolve se aproveitar do Prota. O Prota pergunta o que ela está fazendo, então ela começa a dar em cima do Prota e em pensamentos pensa que se o Prota não conseguir resistir ao charme dela, quem vai conseguir ajudá-la e que talvez ela continue dormindo profundamente. Então ela percebe que nada funcionou nele e se pergunta se o genjutsu dela funcionou, mas o Prota diz que falta ódio nela, por essa eu não esperava. Ela começa a olhar para o Prota e se pergunta o que é essa luz brilhante e ofuscante. O Prota se pergunta por que se sente tão livre, então a mulher raposa sangra pelo nariz. O Prota coloca uma causa e pergunta se ela não é um tipo de espírito e se ela é uma raposa que veio do colar, e
que é bom enfeitiçar as pessoas. Ela responde que não vai esconder mais, e que ela é um tesouro espiritual, e que depois de milhares de anos de cultivo, ela conseguiu a forma humana novamente, mas que devido à aura do monstro, ela entrou em um sono profundo, e achou que iria dormir para sempre, mas devido à energia espiritual do corpo dele, ela despertou, e o feitiço de encanto era só um teste, e ela sentiu muita energia espiritual vinda do Prota, e pergunta se ele é um cultivador. O Prota responde que sim. A raposa diz que até onde ela saiba, não existe mais cultivadores nesse mundo, pois há 5.000 anos atrás, teve uma guerra entre demônios e cultivadores, e depois da batalha, todos os cultivadores foram destruídos, e que devido aos monstros, o mundo sofreu uma grande mudança, e então, a história dos cultivadores gradualmente foram esquecidas no Rio do Tempo. Depois de muitas raças aparecerem, desde sereias, elfas, súcubos e diferentes raças desconhecidas apareceram para ocupar várias partes do continente, e nos 5.000 anos que ela estava adormecida, ela parou de sentir a existência dos cultivadores, e pergunta como que um cultivador sobreviveu por milhares de anos, e só apareceu agora. O Prota diz que não sabe o que aconteceu no passado, pois não tem memórias disso. A raposa pergunta se ele perdeu as memórias, e que sente muito, e que ele não precisa ficar triste, pois as memórias que ele perdeu irão voltar algum dia. O Prota responde que espera que sim. O Prota questiona que ela usou um feitiço de seduzir nele, e se era para testar se ele tinha ou não energia espiritual. O Prota pergunta se por ela ser um tesouro espiritual sem assistência de cultivadores, se ela é incapaz de ter algum progresso só. Ela responde que sim, e que não é tão simples como ser incapaz de ter um progresso, e que nesse mundo está cheio de áurea demoníaca besta, e não ter como reabastecer energia espiritual, e que cedo ou tarde ela iria de caixa, e fala que sentiu muita energia vinda do Prota, e pergunta se pode o seguir. O Prota pergunta se ela quer o seguir, e ela responde que tem uma boa percepção e consegue sentir presenças de tesouros ancestrais nesse mundo, cheio de áurea demoníaca, que com certeza é útil para o Prota. O Prota concorda, e a raposa se choca, pois foi tão rápido, e pergunta se o Prota não quer pensar sobre isso, e que ela vai precisar sugar muita energia espiritual para cultivar. E pergunta se o Prota não quer adicionar alguma condição, como usar o corpo dela em troca de energia. O Prota responde que não precisa disso, e diz que a quantidade de energia que ela precisa não é nada para ele, e a raposa percebe que isso é verdade. O Prota pergunta se ela pode ajudar a achar tesouros ancestrais. Então vemos os dois andando pelas ruas. Então a raposa pergunta se o nome do Prota é Zong Tiachun, e ele responde que sim, e se tem algum problema. A raposa diz que isso soa familiar, em algum lugar, mas então ela sente a presença de um tesouro e avisa ao Prota. Então o Prota resolve dar uma olhada nisso.